Olá, esse é o programa O X da Questão. Hoje, nosso convidado já foi vereador, presidente da Câmara, deputado federal, secretário municipal na cidade de São Paulo e também foi prefeito por 2 vezes. Doutor Evilásio, muito obrigado pela presença. Obrigado, Evilásio, por ter aceito o convite. Prazer em conversar com a Adilson, com o Márcio, no programa X da Questão e principalmente com o espectador que acompanha este programa. E o X da Questão é: o senhor é candidato a prefeito em Taboão da Serra em 2024? Só se 2 pessoas quiserem, Deus e o povo. A política nem sempre, nem nunca, né? Eu praticamente já completei meu currículo na política, e política para mim não é carreira, né? Cheguei inclusive num estágio que eu nunca esperei na minha vida, nem trabalhei para isso, mas aconteceu. Então, hoje, se for oportuno para a cidade e se for vontade da maioria do povo Taboão da Serra, eu coloco meu nome à disposição, sim. Ok, então há uma proximidade do PSB com o PSOL, tá certo? Onde a Najara é candidata e também quem está articulando isso é o vereador Moreira. Como é que o senhor coloca essa aproximação com o PSOL? Não, o PSOL tem acordo partidário com a rede a nível nacional. Aliás, os dois têm que estar juntos, como o PT, PCdoB e PV têm que estar juntos, né? O Moreira é pré-candidato a prefeito, eu posso ser pré-candidato a prefeito, outros que quiserem no partido, e depois submete ao diretório, né? Ouvindo também o povo, através de pesquisa para ver se tem viabilidade, né? E o partido está aberto também para receber outras lideranças, enfim. Para mim, quanto mais candidaturas, melhor, porque torna o processo mais democrático e fica mais representativo à luz do eleitor. O senhor é oposição ferrenha ao governo Aprígio. Um braço direito do senhor hoje está lá, senhor Maruzan Corado, onde sempre atuou politicamente com o senhor. Como é que o senhor viu, como é que o senhor vê essa ida de um seu braço direito para o governo Evilásio? Não, mas é um profissional, aliás, um profissional dedicado, responsável, preparado, que eu acho que a Aprígio chamou até na hora errada. Era um cidadão para ter sido chamado no primeiro momento na montagem do governo. Certamente chamaram o Maruzan para ajudar a ver se melhorava o governo, que realmente o governo está muito ruim. Mas além do Maruzan, vários secretários da Aprígio foram meus secretários, né? Inclusive desempenhando um excelente papel na cidade, uma grande contribuição na minha administração. Pena que hoje não pode fazer o mesmo porque, infelizmente, o prefeito é outro. Mas gente boa, capaz, dedicada, existe no governo Aprígio. Eu acho que o problema do governo Aprígio é o próprio prefeito. Evilásio, o senhor foi 2 vezes prefeito de Taboão da Serra, de 2005 a 2012, e depois foi candidato a prefeito novamente em 2016 e candidato a deputado federal no ano passado, sendo que nessas 2 últimas candidaturas o senhor teve os votos, ou melhor, teve a candidatura impugnada. Eu queria saber qual que é a situação eleitoral atual do senhor, uma vez que agora o senhor está se colocando como possível candidato a prefeito novamente em 2024. Olha, a maioria de quem exerce função executiva está sujeito a vários tipos de processos, principalmente eu que tive um Tribunal de Contas praticamente fazendo oposição a mim. Eu fiz uma das gestões mais aplicadas dessa cidade e quase todas as minhas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, né? Porque o Tribunal de Contas é um tribunal político e eu nunca fui lá fazer beijamão, eu nunca fui pedir intermediário e infelizmente rejeitaram muitas contas minhas e inclusive em 8 anos me rejeitaram 7 vezes conta na educação, onde recebi prêmio da ONU, recebi da mão do presidente da República, que estava um dos melhores desempenhos em educação do país. Felizmente, né,
uma nova lei de improbidade, né, que se não tiver prejuízo ao erário, e é o nosso caso, e além, passados 8 anos, segundo os advogados, né, que me assistem, falam que hoje eu estou livre e com viabilidade eleitoral. O fato, Evilásio, embora o senhor tenha pleiteado cargos a prefeito e a deputado federal com as candidaturas impugnadas, o fato concreto é que o senhor teve uma votação muito baixa. Né? O senhor atribui a essa questão, essa impugnação das candidaturas do senhor, o senhor vê como o fator principal para que o senhor tenha tido votações muito baixas em relação ao que o senhor teve quando foi prefeito, por exemplo? É claro que no momento desse, o que é que os adversários falam? Não vote em Evilásio, vai perder seu voto. Ainda 10 mil pessoas têm coragem de votar, você entendeu? E 10 mil votos não é uma coisa qualquer, principalmente sabendo que possivelmente está indeferido sua candidatura. Eu acho que cada eleição e cada momento é diferente na política. Eu tenho um amigo em Osasco que perdeu a eleição para vereador e numa outra eleição foi eleito prefeito. Né? O próprio vice-presidente da República hoje foi candidato a presidente, teve um percentual baixíssimo de voto, né, Geraldo Alckmin. Nem sei se nessa outra candidatura para governador, talvez ele não alçasse esse cargo novamente, apesar de ter ficado mais de 20 anos. E hoje é um grande, né, homem da República, né, um potencial extraordinário. É a política, né? A política tem seus altos e baixos. Mas nessa última eleição é uma questão muito injusta. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem condenação em segunda instância, tem uma vastidão de processo. Aqui a insegurança jurídica do país é muito grande. Cada tribunal julga de um jeito, entendeu? O que é que me inviabilizou nessa última eleição? Uma propaganda que eu fiz, numa época de Natal em outdoor, pago com o meu dinheiro, que as minhas custas, porque tinha minha foto, eu não usava dinheiro público. Aí falaram que estava tirando proveito da função pública, e isso não fui defendido, não conheci esse processo, fui julgado em segunda instância e condenado. Quer dizer, uma bobagem dessa. Mas aí é a justiça desse país, né? Evilásio, eu queria perguntar agora sobre essa questão que o Márcio levantou, sobre, por exemplo, José Alberto Tarifa, atual secretário de Saúde, foi secretário de Saúde no governo do senhor. Nilcio Guerreiro é secretário de Habitação, foi secretário do senhor adjunto. Mário de Freitas é secretário de Governo do Aprígio, foi secretário de Comunicação do senhor. Tem outras figuras, como o próprio Maruzan. Alexandre de Pierre, muito bem lembrado também. Ricardo Rezende, muito bem. Né? As pessoas perguntam, todas essas figuras estão hoje no governo Aprígio e já foram secretários do senhor. Como o senhor responderia à crítica de que o governo Aprígio não tinha como dar certo? Aqueles que avaliam o governo como mal avaliado, o governo Aprígio não tinha como dar certo com os secretários que foram secretários do governo do senhor. Como é que o senhor responderia essa crítica? Não, como eu falei, eu acho que o problema não está no secretário, não está no grupo. Né? É claro que não tem homogeneidade, nem todo mundo está... A gente sabe que tem pessoas lá que estão em cargos que nunca se prepararam para isso, não têm a menor experiência. Né? E depois a Aprígio demonstra que não tem liderança sobre o grupo, não tem projeto. Né? E os secretários têm que ter um oriente, tem que ter um norte, e esse tem que ser o prefeito, porque todos eles fizeram excelente trabalho na minha administração. Só para você ter ideia, com o trabalho deles, até eu assumir a prefeitura em 2005, até 2004, todos os prefeitos juntos da cidade, durante 55 anos, só conseguiram 30 milhões de Brasília para investimento. Com o trabalho dessa gente aí, eu trouxe quase 400 milhões. 10, 12, 15 vezes mais do que todos juntos. Foi o trabalho de secretários. Né? Por quê? Em primeiro lugar, cada um montou equipe que soubesse produzir projeto. Com seus projetos, eu ia a Brasília, que eu tinha, né, mais ou menos livre acesso em Brasília, eu nunca tive negado um pedido de verba, um só projeto de Brasília. Em primeiro lugar,
Quando eu nomeei Alexandre, meu secretário, fomos para Brasília e ficamos lá uma semana. E ele ficou lá no Ministério do Desenvolvimento Social. Cheguei no Ministério da Saúde, que eu tinha uma relação de conhecimento boa, eu falei, eu quero o melhor consultor da saúde aqui. Me mandaram. Tanto é que, desde que eu saí da prefeitura até hoje, não tem nenhum projeto novo. Por quê? Eu trouxe tudo que existia no Ministério da Saúde. Não deixei nada nem para o sucessor trazer, porque você, para trazer algo de Brasília para cá, em primeiro lugar, eu quero saber se existe um programa. Né? Porque não adianta eu pintar aqui um projeto e vou pedir dele em Brasília. Não, se não tiver em consonância com as diretrizes nacionais, você não traz. É isso que o meu secretariado estava capacitado. Sabia todas as linhas de crédito, os programas do governo federal, e não perdemos uma viagem. Uma só viagem eu não perdi. Um dia me ligou o coordenador da Caixa Econômica Federal do Estado de São Paulo. Prefeito, o senhor sabe hoje, no Brasil, qual é a prefeitura que tem mais processos dentro da Caixa? Não faço ideia. Taboão da Serra. Eu contei aqui, tem 164 processos dentro da Caixa Econômica, tudo para viabilizar dinheiro para Taboão da Serra. Por isso que a cidade mudou. Né? A cidade ficou com 100% de água, esgoto, pavimento e iluminação. Canalizamos todos os córregos da cidade. Segurei todas as áreas de risco. No esporte eu consegui construir 15 novos equipamentos. No Pirajussara não tinha uma região grande, não tinha uma quadra coberta da prefeitura. Mas, né, além disso, um ginásio que é o único ginásio oficial da cidade hoje. Na saúde, entre obras, equipamentos e programas, foram mais de 20. Entendeu? Então, veja, realmente foi uma mola propulsora o nosso governo nessa cidade. Doutor Iglásio, com a extensa ficha política, tantos anos participando de campanhas, vencedoras, outras não, qual o perfil que o senhor traça do eleitor hoje? Hoje, infelizmente, né, o Brasil ficou bipolarizado, né, entre dois polos totalmente antagônicos e opostos, né? E o que foi muito ruim para a democracia, porque nós tínhamos outros candidatos a presidente da República também de boa qualidade, preparados, mas infelizmente essa polarização, que eu acho que no caso de município, as eleições de 2024, vai sofrer um efeito menor, né? Porque as lideranças locais é que se sobressaem e a diversidade de partido é muito maior. Ok. Qual a avaliação que o senhor faz hoje da Câmara Municipal de Taboão da Serra? Olha, eu não gosto de avaliar o trabalho dos outros, muito menos Câmara, né? Porque eu sou muito focado no Executivo. Né? Eu fui vereador da cidade, zelei muito pelo mandato do vereador e tinha muita preocupação com aquilo que vinha para a Câmara, para não passar pela nossa chancela projeto que seja inconstitucional, projeto que não venha ao encontro do interesse da maioria. E eu, para ser sincero, acompanho muito de longe o trabalho do Legislativo Municipal. Ok. Sou muito focado na questão do Executivo, porque aí é planejamento de cidade, é uma coisa que eu gosto. Então, são 2 anos e meio de governo Aprígio. Gostaria de saber que o senhor fizesse também, dissesse para nós qual o maior acerto e qual o maior erro do governo Aprígio. Aprígio é um nome simples, humilde, acho que pessoalmente até gente boa. Pode até estar mal assessorado, e um dos erros do Aprígio, que o único segredo é que ele gosta muito de ouvir fofoca, né? E faz conceito das pessoas, às vezes, de uma forma errada. Eu votei no Aprígio 2 vezes. E eu investi porque eu acreditava no Aprígio. Porque aquela visão de bom gestor na iniciativa privada, às vezes, não encaixa bem na área pública. Por exemplo, a Aprígio foi um vereador que teve 2.000 e poucos votos. Eu coloquei contra a vontade de quase todo mundo para ser meu sucessor à prefeitura. Ele teve 47 mil votos. O nosso apoio. 4 anos depois que terminou meu mandato, ele se afastou. Aí saiu um voo solo, teve 27 mil votos. 20 mil votos a menos, né? Porque perdeu o nosso apoio.
ficou de olho no eleitorado do Buscarini. O Buscarini teve 23 mil votos. Olha, se eu fizer um casamento aqui, a Pris Buscarini, não tem para ninguém, ganhamos no primeiro turno. Não é? Essa matemática não funciona na política, porque a maioria do eleitor do Buscarini queria ele prefeito, não vice-prefeito. Não é? E aí, depois de 4 tentativas, mais outros deputados, chegou à prefeitura. A crítica que eu faço da Pris, eu votei nele das 2 vezes. Eu votei no segundo turno da última eleição e votei como meu sucessor. Né? Eu sei que ele é muito ingrato, porque ele nunca vai reconhecer que o nosso apoio, o crescimento político maior dele foi com o nosso apoio, foi a nossa sucessão. Engraçado é que naquela época todas as lideranças correram. Eu fiquei sozinho para apoiar a Pris e o PV, né, do Carlos Andrade. Os outros foram embora, porque não queria apoiar a Pris. O próprio PT montou uma candidatura para concorrer com a Pris. Né? E o outro pessoal do grupo que estava na minha base também fugiu, correu todo mundo, ninguém queria a Pris, só eu acreditei. E tanto é que o PT veio no último minuto, na última hora, senão isso foi intervenção, porque o PT tinha acordo nacional conosco. Não é? Aí o Wagner saiu de vice, não logrou êxito, né, nessa campanha, como vocês sabem. E depois, hoje, deságua todo mundo lá no governo da Pris, hoje que a Pris tem cargo, né? Então tem o Lerito, tem salários altos, então agora é bom estar do lado da Pris. Né? Mas, infelizmente, esse é o jogo político. Né? O que eu condeno é o jogo de interesse, mas é a real política nossa hoje. Vilásio, sei que o senhor já comentou, já pensou algum diagnóstico sobre 2012, mas eu gostaria que o senhor se ativesse mais em relação a esse acontecimento em 2012. O senhor avalia naturalmente que fez um ótimo governo na prefeitura, né? O senhor apontou aí que trouxe 400 milhões de investimento para Taboão da Serra. O senhor, posso até dizer que o senhor construiu 2 unidades básicas de saúde, né? Além de ter trazido outros equipamentos. O senhor construiu a UBS do Panorama, o UBS do Jardim América, né? O senhor pode elencar outras realizações do senhor. Mas por que o senhor não fez o sucessor? O senhor tem uma avaliação crítica, muito crítica do Aprígio agora. O senhor, de lá para cá, lá atrás, o senhor já antevia que o Aprígio não corresponderia como uma figura política à frente do Executivo? Não, eu acreditava no Aprígio. Né? Você só conhece as pessoas e deu oportunidades também. Infelizmente, como eu falei, como cidadão, é um homem de sucesso, inclusive na iniciativa privada, como é um homem simples, mas eu acho que ele não está preparado para ser prefeito, porque ele não lidera. Em primeiro lugar, eu não sei qual é o projeto do Aprígio, não sei qual é o programa de governo, que nada corresponde àquele que foi fez parte do programa do governo nas publicações, nas publicidades das campanhas. Então eu não sei qual é o programa, não sei qual é o projeto, entendeu? E também não lidera. Esse é o mal do Aprígio. Agora você só conhece essa qualidade do Aprígio se tiver a oportunidade, né, de demonstrar. Mas eu acreditava e fui um dos poucos que acreditei. E aliás, o maior pulo, eu repito, o maior salto político que a Aprígio deu foi com o nosso apoio. E eu fui mais além, eu coloquei a Aprígio numa sala, estava eu, ele, Eduardo Campos e Márcio França, entendeu? Para, enfim, mostrar que ele tinha peso político, entendeu? Que podia contar com liderança estadual e nacional, mas infelizmente a Aprígio, o primeiro político que ele rompeu na cidade foi comigo. Né? Então, vai fazer o quê? Mas também é um direito que ele tem, é a opção dele, a gente respeita as opções, as escolhas. Agora, eu não faço crítica pessoal à minha família, que aliás ele tem esse hábito. Eu faço crítica à gestão. Eu tenho muita crítica ao governo Fernando, que é muito diferente do que eu penso. Ele pode até estar certo. Eu tenho muita crítica ao governo Aprígio, que é diferente do que eu penso e do que eu faria no lugar deles, entendeu? Não. Em primeiro lugar, o governo tem que ter programa, tem que ter projeto, tem que ser execuíveis, tem que trabalhar para executar. E principalmente começando pelas prioridades. Por que é que eu estou hoje criticando o Aprígio? Estou batendo em ninguém. Eu estou fazendo a crítica como cidadão livre, como cidadão taboanense e como eleitor da cidade eu tenho direito. Por exemplo, eu consegui quase 400 milhões para investir na cidade. Eu não fui investir no meu gabinete. Até no sobrado você pode despachar. A cidade precisa de esgoto, precisa de asfalto,
precisa de canalização, precisa investir no social, precisa investir na saúde, precisa investir na educação, no esporte. Por que eu vou investir no gabinete do prefeito? Entendeu? Não é prioridade, porque todos os prefeitos passaram por ali. É claro, não é a instalação mais adequada. Mas eu, com 70 milhões, como é menos da metade disso, eu construiria lá onde a prefeitura está hoje. Um local nobre, adequado, bom, entendeu? Eu deixaria, aliás, para a cidade ganhar equipamento. Uma escola do Senai, como eu falei, que não tem na região, o Senai tem interesse, fazer o que eu fiz na Sercom, faz de Taboão da Serra um polo de telemarketing. Isso é emprego, emprego na veia, é renda para o município. Se a Sercom hoje dá 14 mil empregos, foi eu que trouxe. Aliás, tem muito mais espaço do que isso, porque são 4 turnos de trabalho, é muita gente. A cidade vai dar emprego, a cidade vai ganhar receita e não vai obstruir o equipamento onde a prefeitura pode funcionar em outro local, entendeu? Não. Então é uma questão de eleger prioridade. E eu gosto muito de Taboão da Serra, eu tive muito cuidado com tudo que nós fizemos nessa cidade, para não desperdiçar espaço. Planejei todos como ocupar os espaços dessa cidade sem prejudicar, porque a cidade de Taboão da Serra é uma das mais adensadas do mundo, em primeiro lugar. Segundo, uma cidade quando é planejada, ela tem no mínimo 25%, que é coisa pública, seria espaços públicos, praças e viário. Taboão só tem 11%. Além do mais, uma cidade com acidente geográfico, tem muitos morros e rios, entendeu? Não. E depois, muita gente na cidade, com pouca oportunidade de ter serviço público, não tem mais espaço para construir. O que é que eu fiz na época, por exemplo? Taboão é uma necessidade de creche grande. Eu fui atrás de todos os equipamentos que existiam na cidade para otimizar, racionalizar e usar, porque o espaço público não existia. O único espaço público que existia para creche, eu consegui ver a Brasília e construir uma creche lá no Leme. Depois fui atrás dos pastores, dos padres, das entidades, e aí conseguimos garantir 100% de vaga para as crianças acima de 3 anos, 75% de crianças até 3 anos. Isso foi planejado. Vamos buscar os recursos que tem na cidade e não deixar a cidade se alejar cada vez mais, adensar cada vez mais, sem ter serviço público para o povo. Vilásio, o senhor tem chamado a área da Niase, que vai ser a sede da prefeitura, de Palácio do Prefeito, Palácio do Aprígio. Queria que o senhor comentasse essa alcunha, desse espaço. E eu pergunto, o senhor começou a criticar o Aprígio depois do pronunciamento do prefeito no último dia 30, em que ele teceu várias críticas ao senhor em relação ao IPTU, em relação a outras questões, né, envolvendo a administração do senhor, porque antes o senhor estava fazendo críticas mais pontuais, mais internas, não tanto a pública. O senhor acusou o golpe das críticas do Aprígio nesse ato do governo, e ao mesmo tempo o Aprígio acusou o golpe pelo fato de o senhor chamar o espaço de Palácio do Prefeito? Olha, Dilson, não é questão de acusar golpe, porque o cidadão vai para a vida pública e só quer afago, carinho, beijo na boca e tapinha nas costas, ele está enganado, por mais aprovação que ele tenha, entendeu? Não, você que vai para a vida pública tem que se preparar para as críticas. E te falo mais, você aprende mais com crítica do que com bajulação. Eu nunca tive bajulador perto de mim. O pessoal já sabia que meu estilo não era de bajulação. Agora, eu não acusei o golpe. Eu apenas estou respondendo à altura ou até com mais intensidade. Entendeu? É uma lei da física. Toda reação corresponde a uma reação no sentido contrário, no mínimo de igual intensidade. É isso que está acontecendo. Agora, infelizmente, tem um flanco desse tamanho. A saúde é um desastre na cidade. Não há quem não critique a saúde da cidade, a conservação da cidade, enfim, a qualidade do serviço público. Como é que eu vou priorizar o meu conforto como prefeito para se instalar com meus secretários livre nomeados, que a maioria do funcionário público de Taboão vai estar na usina, vai estar nas creches, nas escolas, nos CRAS, nas unidades de saúde, pronto-socorro, maternidade, os fiscais da rua. É a rua o trabalho, né? E é periférico a assistência ao povo,
Né? Por isso que eu chamo de palácio, porque ele foi buscar a coisa mais suntuosa, um equipamento maior e mais caro da cidade. Né? Eu até dei uma outra sugestão. Aquela região no entorno da Aliás é a região mais densa da cidade, sem serviço público. 30 mil pessoas nos conjuntos que a Pires trouxe. Mas a população de Maria Rosa, Parque Albina, a população do centro e aquela parte alta do Pazini, cadê os equipamentos públicos? Até eu sugeri transformar a Niasa num conglomerado de serviço público para o povo e centraliza aqui, né? Que ali é o epicentro desse movimento todinho de 50 mil pessoas ou mais. Então põe ali creche, unidade básica de saúde, equipamento de esporte, escola de ensino fundamental, enfim. Aí podemos chamar de Palácio do Povo, porque foi feito para o povo. Porque ele vai instalar ali as secretarias, como os assessores, a grande maioria é funcionalismo nomeado, que vai passar, vem virar outro prefeito, vai mudar todo mundo. Então, veja, pensar no cidadão é pensar aonde? Na saúde, na educação, no emprego, na segurança, enfim, e na assistência à população mais vulnerável. Doutor, o senhor, durante 8 anos do seu mandato, passou pela cabeça do senhor em municipalizar a BR? Passou. Passou e chegou perto. O que o senhor acha? Passou e chegou perto. Por quê? E sabe o que é que me motivou? Um certo dia, não sei o que é que aconteceu no trânsito, o superintendente regional da Polícia Federal chegou aqui em Taboão, eu prefeito, e queria obstruir as vias de acesso à BR. Entendeu? Para deixar o fluxo da BR fluir. Aí eu falei, olha, liguei para Brasília, falei com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e falei, olha, vamos ver os telejornais de São Paulo hoje. Por que, prefeito? Porque eu vou colocar minhas máquinas e vou derrubar os equipamentos da Polícia Rodoviária Federal que obstruem minhas ruas com acesso à BR. Não faça isso. Em meia hora até o telefone ligaram e eles obstruíram. Como a BR é mais uma avenida do que uma estrada, eu solicitei. Até eu tive a concessão do DENIT, mas do centro da divisa com São Paulo até o retorno da Biliasa. Eu falei, não, eu quero todo. Por causa de 2 quilômetros vocês não vão me dar, então eu não aceito. Porque, em primeiro lugar, eu não vou aceitar uma velocidade de 90, 100, 120 km dentro da cidade. Entendeu? Não. Depois, a cidade pode buscar renda, né, com as exposições, né, ao lado, até para manutenção da própria avenida. Né? A gente chama BR, mas na realidade é uma avenida. Então não tem nenhum prejuízo para o município. Então eu não consegui por isso, porque ele queria me dar até o retorno. Eu falei, eu me dá tudo, não vou me dar nada. Hoje a previsão que o Aprígio diz são 6 cortes, 6 contornos, né? De Embu até aqui, com patrocínio do Shopping Taboão, que não faria a alça de acordo com o projeto original. O que o senhor acha se isso acontecer durante 6, se houver realmente esses 6 entornos ali? O plano diretor que eu fiz para a cidade já previa outras passagens, inclusive vindo da Benedito Cesário de Oliveira, passando para Castelo Branco e acessando até a Raposo Tavares, né, fazia um corredor ali, ligando um lado de São Paulo a outro, porque quem está lá no Maria Sampaio para vir para o Butantã, Rio Pequeno, tem que fazer uma circunferência muito grande, poderia ser um canal direto. Isso mostrei até para o secretário de Desenvolvimento Urbano da Grande São Paulo, Jurandir Dias, na época. Ele até achou interessante. E no plano diretor a gente previu alguma ali na Laurita, passando da Intercap para o outro lado, porque a mobilidade realmente é complicada e não tem solução mágica, não. Não tem solução mágica. Primeiro, quando eu peguei a prefeitura, a cidade tinha 30 e poucos mil automóveis, 33 mil registrados em Taboão. Quando eu saí, estava com 110 mil automóveis registrados. De lá para cá, com esse aumento populacional, com certeza aumentou muito. E aqui tem esse eixo da BR que liga toda a Grande São Paulo ao sul do país, né, e rótula dela. Então, realmente, precisa de um olhar muito criterioso, com muita responsabilidade nessa mobilidade. Nós precisamos de mais transposição realmente, porque tem muito afunilamento. Pra você ter ideia, quando eu assumi a prefeitura,
Do outro lado da BR, do lado da padaria Laville para o lado do CEMUR, só tinha uma passagem, que era ao lado do McDonald's, em frente ao McDonald's. Eu fiz mais duas, uma na rua da delegacia, cruzando do lado de cá, e uma rua ao lado do Bradesco, em frente à faculdade. E ainda melhoramos o viário, porque quem vinha do Campo Limpo para ir para o outro, cruzamos ali na Laville e fiz aquilo na peita e na raça, sem pedir autorização do início. Senão é um processo que vai demorar 2, 3 anos, 10 e não sai. Meti a cara no final de semana e se você ficar naquela esquina meia hora, você vai ver que 90% do fluxo não entra mais à esquerda, como entrava antigamente, para contornar para cima, enfim. Tanto é que esse viário está aí até hoje. Sem contar, o segundo ponto de maior acidente com morte em toda a BR-116 era no centro de Itabuão, que o pessoal passava ali no meio dos carros, de um lado para o outro na avenida, não tinha essa divisória, não tinha aquela seção de semáforo possibilitando as pessoas com dificuldade de ambulação, de locomoção. Então, a gente pode comemorar hoje, sei lá, uns 20 anos, ou perto disso, sem um acidente com morte no centro da Taboão da Serra. São as coisas que não aparecem, né? Mas a vida ainda é o maior bem, o maior valor. Vilazo, ainda mais com relação à municipalização da BR, agora, uma das questões que se colocam é que a questão de acidente, de trânsito, ainda que pudesse vir a ser menor do que é hoje, ficaria às custas do município. O município que teria que assumir esse ônus de cuidar de toda a questão de remoção, de atendimento de acidentados na rodovia Regis Bittencourt, né? O senhor entende que a prefeitura tem capacidade de assumir essa tarefa, né, que é complexa, envolve uma rodovia que é uma linha expressa? Eu lhe digo que diminuirá, se tiver capacidade de implantar, a ocorrência de acidente. Porque eu acho que nós devemos deixar a velocidade máxima em torno de 70. Tá? Depois com barreiras de limitação, né? Com faróis, etc, etc. O importante é a segurança do pedestre e desafogar um pouquinho o trânsito de quem mora aqui. Que aqui é trânsito de passagem para muita gente. Mas se você está naquele retorno da Vilhasa, é um inferno para muita gente em determinado horário. Entendeu? Não. Então, a questão, outra coisa. Os acidentes de trânsito com motociclista, etc, etc, são normalmente casos de grande complexidade. Não é a atenção do município em saúde, a atenção do município é na prevenção e baixa complexidade. Média e grande complexidade é a atribuição do Estado ou federal, quer dizer... Sim, mas quem vai socorrer os acidentados? Não seria mais a concessionária da estrada, seria o município que teria essa responsabilidade. É só serviço de ambulância de remoção. E pode até diminuir a velocidade, como eu te falei, melhorando os controles. Entendeu? Não. Porque um paciente grave não é para o nosso pronto-socorro. Um paciente que precisa de neurocirurgia, cirurgia ortopédica, etc, etc. Esse paciente vai ser atendido na grande complexidade, que não é obrigação do município. Tanto é que poucos municípios têm hospitais no Brasil. A rodovia Regis Bittencourt também começou a ter um volume grande, fluxo de veículo, por conta dos empreendimentos da cooperativa presidida pelo prefeito. Não faltou um planejamento melhor para essa cooperativa erguer os seus empreendimentos? Os empreendimentos tiveram uma projeção durante o governo do senhor. Inclusive foi feita uma avenida que agora está embargada pela justiça, de que, por conta que a cooperativa não teria reservado áreas para construção de equipamentos públicos, coisa que em Embu das Artes, por exemplo, foi feito agora uma construção de uma creche e de uma UBS que está sendo construída. Então, como é que o senhor não tem uma certa responsabilidade por conta desse adensamento? Eu tenho muita responsabilidade. O problema da Taboão da Serra começou lá atrás. Se fôssemos obrigados a fazer plano diretor há 40, 50 anos atrás, e se fizesse plano diretor responsável, 300 ou 400 ou 500 metros do eixo da BR não era para ter moradia, era para ter atividade produtiva,
comércio, indústria, centro de logística, etc, etc. Nós perdemos o time. Tá? Uma cidade 100% fora de área manancial, né? E nós perdemos o time, por quê? Faltou visão lá atrás. O que é que eu fiz? Eu mandei um plano diretor que ficou lá no Ministério da Cidade como referência para o Brasil, de tão bem elaborado que foi. Por quê? Em primeiro lugar, eu fui deputado da Comissão de Desenvolvimento Urbano, um tema que me apaixona. Conheci lá em Brasília e relatei projetos que me relacionei com todos os técnicos do Ministério da Cidade e os melhores urbanistas e arquitetos do Brasil. Por isso, quando eu fiz o plano diretor daqui, eu chamei Nabil Bonduque. Não foi uma leizinha qualquer, foi mais de um ano de debate, ouvindo a todos. A minha proposta era construir 2 vezes a área existente, a área do terreno, entendeu? Não. Por exemplo, um terreno de 1.000 metros só pode construir 2 mil metros quadrados. Esse foi o projeto que eu mandei para a Câmara. A Câmara tem o direito de alterar, ela tem autonomia. E a Câmara, na época, a maioria dos vereadores decidiram por 4 vezes. É claro que se fosse aprovado o plano diretor que eu mandei para a Câmara, a densidade seria menor. Porque naquela época Taboão já era o 5º maior densamento do Brasil. Aí Taboão melhora a saúde, educação, foi o 4º melhor em violência no estado de São Paulo, que era o 10º pior quando eu peguei. Taboão apareceu, segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública, São Caetano, Mogi das Cruzes e Barueri, Taboão da Serra. Então melhorou saúde, melhorou educação, melhorou infraestrutura urbana, foi julgada a 2ª cidade mais limpa do Brasil. Eu vou morar no Morumbi, eu vou para Taboão, que é mais barato. Aí realmente adensou porque a cidade melhorou. Houve mais oferta de serviço e melhor qualidade do serviço público. Infelizmente, por exemplo, muitos vêm fazer lançamento e querem falar com o prefeito. Quantos diretores, ou sei lá, empreiteiros eu recebi na prefeitura? Prefeito, eu queria falar com o senhor que eu tenho uma boa notícia do senhor. Pois não, qual é? Nós vamos lançar um empreendimento aqui com 5 torres. Olha, meus pesos para Taboão. Mas por que, prefeito? Eu vou gerar emprego. Você vai gerar emprego enquanto tiver obra. Emprego de baixa qualidade, porque seu engenheiro vem de fora, seu arquiteto vem de fora, o seu chefe de segurança da construção civil vem de fora, o método do trabalho vem de fora, e depois o senhor vai embora e eu vou ficar com esse povo todinho para dar conta. Então era assim que eu respondi, só que eu falei, o senhor vai construir, porque a norma permite, eu não sou dono da lei, nem sou dono da cidade. Então o senhor vai submeter a legislação permite, você vai construir suas torres. E está aí, tá bom. Uma cidade que parece uma caixa de palito, infelizmente. Isso não é bom. Sabe por quê? Em todos os aspectos é ruim. Até na questão sanitária. Uma epidemia numa cidade adensada, o resultado é pior do que numa cidade espaçada, entendeu? Há nem outros fatores. Sabe para quem é que Taboão é bom? Uma cidade muito adensada, quem presta serviços de antena de televisão, de luz, de água, de esgoto. Por quê? Com pouco investimento tem uma demanda muito grande, aí é bom. Mas para a cidade, para o gestor fica o ônus. Tá? Quantas torres foram construídas aqui? Quem deixou creche? A Prígio, no Embu, deixou uma creche e um posto de saúde. E é pouco. É pouco. Ele vai colocar ali 30 mil pessoas, se não me engano, não sei quantas mil torres, não sei quantas dezenas de torres. Qualquer cidade do Brasil com 30 mil habitantes tem 50 equipamentos públicos. A cidade que eu nasci, Cabaceira, só tem 5 mil habitantes, tem 10 equipamentos públicos. Taboão não tem, nem vai ter. Infelizmente, por isso que a falta de planejamento, a falta do uso adequado, com responsabilidade do espaço urbano é terrível para o povo. Doutor, o senhor carrega até hoje com relação ao político que aumentou 100% o IPTU. Né? O senhor é o responsável direto pelo aumento exorbitante do IPTU em Taboão da Serra? Eu te agradeço essa pergunta, porque infelizmente a mensagem sai totalmente errada. O que eu fiz foi a revisão da planta genérica de valor da cidade. O que é isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Na época que eu era prefeito, um apartamento no Inocop valia mais ou menos R$180 mil, 170, para vender a 24 horas. Eles pagam IPTU sobre 15 mil. 10%, menos de 8% do valor do imóvel.
Outra coisa, Taboão tinha 13 mil imóveis em área pública que nunca pagou imposto, em primeiro lugar. Segundo, tivemos no Taboão um grande número de loteamento irregular. Esse povo todinho não pagava imposto. Aí vem Jardim Record, vem todo aquele bairro lá perto de São Judas, Samorrites e outros tantos. Muitos empreendimentos aqui, loteamento irregular, não pagava imposto. Vai pagar como? Não está regularizado, não está na prefeitura. Sem contar que aqueles não vão pagar, sabe por quê? Todo ano o prefeito dá isenção. Resultado, Taboão tinha uma receita de IPTU compatível com 10% da sua capacidade. A limpeza urbana já estava custando, no destino final do lixo, 40 milhões, arrecadando 14 milhões de IPTU, uma cidade valorizada. Eu fiz a revisão da planta genérica de valor e coloquei pela metade. A casa que eu moro não vale menos do que 2 milhões e meio. Eu pago o IPTU de um carro que vale 100 mil. Ou seja, se fosse 25 carros, era 25 vezes mais de imposto, né? Só que eu fui cobrar, quando eu fiz a revisão, colocando pelo valor da metade. E outra questão é que quando você quer arrumar o que está errado, incomoda muita gente. Tira pela nossa casa. Você tem um filho adolescente que acorda 9 horas, né? Deixa a cama desarrumada, toma café e depois vai para a internet o resto da manhã. Se você for colocar a hora daqui para frente, você vai acordar às 7, toma seu café, foge sua cama, arruma seu quarto e 2 horas de internet. Você vai ter confusão dentro de casa. Imagina com 200 mil pessoas vivendo uma desorganização, você quer arrumar. Essa é a realidade. Outra coisa que eu fiz, eu não dei aumento de IPTU, eu revisei o valor dos imóveis da cidade e me coloquei 50% do valor. Foi aprovado por 100% por unanimidade na Câmara. Quando a PIS falou que eu aumentei IPTU, ele votou numa coisa sem nem saber. Tanto é que eu falei, ou você não sabia o que estava votando, ou a Maria vai com as outras. O que eu fiz foi revisão da planta genérica de valor, não tem em 8 anos nenhum projeto de aumento de nenhum tipo de imposto, né? Agora, outra coisa que eu fiz, o cidadão chegava em Taboão da Serra, principalmente bairro afastado, barato a área, comprava um lote grande, fazia lá um cômodo no fundo, um edícula, quarto, cozinha, um quarto e ia morar. Aí nasceu na prefeitura. 30, 40 anos depois, ele tem 300, 400 metros construídos, às vezes uma vila lá dentro, mas na prefeitura só constava 40 metros. O que é que eu fiz? Eu fiz um voo, uma foto aerofotométrica através de avião, e a foto registrou, através de um programa de computador, qual é a área real dos imóveis. Quando ele recebeu o carnê, ele está com 400 metros quadrados de área construída e pagava sobre 40. Aumentou em 1.000%. Não, ele sonegou durante 5 anos que eu poderia cobrar, não cobrei 5 anos para trás, sonegou durante 20, 30 anos, 15, etc., numa área que ele estava usando sem pagar a prefeitura, porque isso não é do prefeito, isso é da cidade, é da criança, é do idoso, é da saúde, é da educação. Tem que ter coragem para fazer isso, eu tive. Portanto, essa foto, ela registrou, atualizou as áreas construídas da cidade. Por isso, quando aumentou de 1000%, não, a área dele é que eu corrigi de 40 para 400, que ele não foi na prefeitura atualizar. Então, houve vários fatores. Primeiro, 30% dos imóveis da cidade não pagavam porque era irregular. 40%. 30% só em área pública. Mais outros 10% de loteamento irregular. Depois, as áreas não compatíveis. Aqui, Zanon está aqui hoje, são 6 quilômetros de comércio, de negócio. 90% estava irregular quando eu cheguei à prefeitura. Claro, você vai regularizar, todo mundo acha ruim, não, deixa, é melhor, deixa, sabe, não dá um freio de arrumação, não, deixa como está que é bom para todo mundo. Não, eu enfrentei tudo aqui, eu vim aqui para fazer uma gestão, não vim para aqui para bater, para agradar, para bater nas costas. Se você for montar uma empresa, uma padaria, você quer um gerente que seja bom, que vai fazer a gestão. Você não quer que chegue lá que bata na, toma 3 chocos, paga 2, leva 10 pães, paga 5, não. Coisa pública tem que ser com critério, com responsabilidade. É isso que nós fizemos. Após isso veio o escândalo do IPTU, onde vários vereadores foram presos. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor foi o responsável por isso, o senhor participou, o senhor foi o responsável pela prisão. Como é que foi a participação do senhor nesse episódio? Obrigado pela oportunidade. Um dia eu vou gravar um vídeo explicando isso para o povo. Tá bom, nós tínhamos um policial aqui que, segundo o relato de 80% dos policiais, não gostavam dele porque era ladrão,
bandido e corrupto. Esse cara queria uma secretaria minha, porque ele conseguiu nos outros municípios, Secretaria de Trânsito e Transporte, o pátio de apreensão, ele indicava o delegado Seretran, então veja que trio bom, para quem não é honesto. E tá bom, eu não aceitei. Eu não vou pôr esse cidadão, que eu já conhecia a ficha dele. Eu prendi alguns fiscais que foram chacar a gente. Quando eu peguei a prefeitura, em 2002, o orçamento foi 220 milhões. Em 2003 veio para 190, em 2004 para 160. Não teve crise. Era esse rabo. E eu identifiquei. Antes de assumir a prefeitura, eu era deputado, eu denunciei a falcatrua na dívida ativa. Não é IPTU, é dívida ativa. O cidadão chegava lá, está devendo 2 milhões para a prefeitura. O funcionário chega lá, me dá 200 mil, que eu, entendeu? Você está devendo 5 mil, me dá 500 reais que eu libero. Eu tiro você da dívida. Eu que descobri isso, eu que prendi o cidadão no ato, prendi em flagrante, pena que o investigador levou para outro ponto. Por exemplo, 2 mil pessoas foram lá vender sua dívida para um mau funcionário corrupto. Nenhum desses foi responder processo. A corrupção tem 2 lados, o ativo e o passivo. Quem foi lá comprar a dívida, Adilson, deve 2 mil, eu dar 200 para um funcionário corrupto e nenhum de 2 mil pessoas que eu identifiquei, que foram lá fazer falcatrua, participar do ato de corrupção, ficaram livres, ficaram fora do processo da polícia, porque, não, vamos pegar só os políticos. Prenderam 4 vereadores, nenhum tinha nada a ver com nada. Nenhum vereador foi responsável por aquilo, até porque o cidadão que estava fazendo isso foi indicado por mim e é ele que eu prendi. Então, veja, eu lhe garanto que isso passou ali por causa de mim, porque tem que ter coragem. Nesse país, para você combater a corrupção, até você corre risco de morte. Porque não interessa combater a corrupção, e eu combati. Eu lhe digo que hoje nessa cidade, essa falcatrua não existe mais. Só que eu tenho um relatório lá comigo guardado, que a Conan me mandou, funcionário da prefeitura, dando baixa de sua casa, 4 da manhã, 5 da manhã, sábado, domingo, feriado. Funcionário trabalha esse horário na prefeitura, 4 da manhã. Eu tenho um relatório comigo, onde essas baixas eram feitas, vou repetir, na casa deles, final de semana, feriado e de madrugada. Esse pessoal vinha vendendo há muito tempo a dívida ativa do município. Agora acabou. Acabou porque eu enfrentei, mesmo correndo o risco que eu corri, de ser morto, né? Porque esse policial, como eu falei, é bandido, ladrão, covarde e matador. E eu enfrentei esse cara, senão ele tinha tomado conta da cidade. Porque muita gente aqui baixou o congote, como diz lá na Paraíba, para ele, entendeu? Não, eu enfrentei. E na hora que ele ia ser preso, infelizmente ou não, se suicidou. Mas fui até o fim, porque eu sei o que é que eu estava, sou consciente do que eu estava fazendo. Então veja, não houve vereador nenhum foi injustiçado. Meus secretários prenderam 26 pessoas, todos foram inocentados pela justiça depois, porque o investigador, casado com uma juíza, se prevaleceu disso e enganou a justiça e o Ministério Público, que o Ministério Público de Taboão antes não aceitava, mas veio 10 pessoas do Gaego, entrar que acreditar no político e no policial, é mais fácil eles acreditar no policial, mas o mais corrupto na história era o policial. E outra, depois saiu candidato a prefeito, dizendo que tinha acabado com a corrupção em Taboão. Olha o que é que ele queria. Prendeu 4 vereadores que se intitulavam sucessor do Evilásio. Coincidência, né? Os 4 vereadores que queriam ser candidato a prefeito na minha sucessão foram exatamente os que foram presos. Mas, repito aqui, injusto, serão absorvidos. Tá? Agora, se não pega vereador, não faz o sucesso que fez. Não é? Porque tem que pegar político, senão não dá Datena, não dá grande imprensa, não dá Ibope, não escandaliza. Mas essa é a realidade. Queria voltar a falar sobre o governo Aprígio. Rapidamente, de 0 a 10, que nota o senhor dá para o governo Aprígio, já quase completando 3 anos de mandato? No dia 31 de dezembro de 2023 e 2024, quando concluir o trabalho dele, aí você pergunta que eu vou dar a nota. Ainda vou dar uma chance para ele, que tem 1 ano e meio. Tá, então eu vou completando. O senhor, em 2020, o PSB não lançou candidato, o senhor apoiou Eduardo Nóbrega. Né?
e o Eduardo Nóbrega, no segundo turno, aderiu de imediato à candidatura de Aprígio, inclusive foi até secretário e continua fazendo parte do governo. O senhor, o Eduardo Nóbrega, tem qual responsabilidade no governo mal avaliado, que o senhor considera mal avaliado do Aprígio? Eu votei no Aprígio, eu estava no grupo do Eduardo, ajudei a coordenar a campanha dele, inclusive, e nós não somos responsáveis pela má gestão do Aprígio. A gente jogou umas fichas no Aprígio. Mas diferentemente do senhor, o Eduardo Nóbrega continua no time do Aprígio. Ah, sim, continua no time, tem compromisso, eu acho que a Aprígio cumpriu com ele, né? Eu acho que o compromisso ninguém é obrigado a assumir, mas se assumir é obrigado a cumprir, né? O que eu sei é que o Aprígio, quando juntou-se a Buscaim logo cedo, muito antes da eleição, né? Anunciou nos 4 cantos, alardeou, não quero apoio de Moreira e Vilas nem Eduardo Nóbrega, porque Eduardo Nóbrega, a gente sabe que bateu muito no Aprígio durante 8 anos, porque Eduardo Nóbrega era do grupo do Fernando, era líder do Fernando, o pai dele era secretário do Fernando, e Aprígio era opositor. Então, o Eduardo foi confronto com Aprígio. E não sei qual é o desenlace da relação de Eduardo com o Fernando, né? Por isso que ele saiu candidato e depois, na opção que ele escolheu, foi a do Aprígio, também com a minha concordância, deixo aqui muito claro. Ok, então. Nós estamos chegando ao final do programa, né, doutor Vilas? Felizmente nós chegamos no nosso final. Gostaria de conceder aí 2 minutinhos para o senhor fazer a sua consideração final. Primeiro, muito obrigado a oportunidade. Eu coloco sempre, estou muito à disposição, tá? Eu não faço, minhas palavras não fazem curva, como vocês já sabem, e eu tenho muito interesse no destino dessa cidade, porque eu estou aqui desde 77, já são 46 anos por aí, e gosto muito da Taboão da Serra, e gostaria que ela estivesse em boas mãos, e gostaria que a gestão fosse muito responsável, porque o povo daqui merece, né? E muito obrigado pela oportunidade de responder a questão do IPTU, que o pessoal nunca foi esclarecido, entendeu? Não, nunca teve esse esclarecimento para o povo. Repetindo, nunca teve aumento de imposto. Revisamos o valor dos imóveis da cidade, tá? Atualizamos as áreas construídas que ninguém ia atualizar na prefeitura e regularizamos os loteamentos irregulares e os imóveis da prefeitura. Então hoje eu aumentei a receita da prefeitura de 160 milhões e entreguei com 600 milhões, sem precisar fazer nada no município, porque não precisava mais fazer água, esgoto, asfalto, luz, canalização, etc, etc. Eu precisa pelo menos manter. Infelizmente, depois que eu saí da prefeitura, eu não sei o que é que aconteceu de bom nessa cidade. Eu gostaria até de noticiar alguma coisa de boa que aconteceu, que melhorou a cidade. Infelizmente, muitos serviços que nós tínhamos, né, muitos programas que nós tínhamos, infelizmente se acabaram. Mas a esperança tem que vencer. Eu desejo boa sorte ao povo Taboão da Serra. É uma oportunidade, né? A eleição só acontece no município a cada 4 anos. Muita responsabilidade, nunca deixe o poder econômico mandar na eleição, que infelizmente a corrupção no Brasil começa já na eleição. O cidadão gasta 10, 15, 20 milhões e declara que gastou 2. Então o mal começa por aí. No dia que a política deixar de ser negócio para as pessoas e passar a ser negócio para o povo, aí a gente vai dizer que a gente vive num país decente e que o eleitor é consciente. Muito obrigado. Ok, então. Por hoje a gente vai ficando por aqui, os microfones nossos serão sempre abertos ao senhor. E muito obrigado para você, ficou com a gente, muito obrigado pela audiência. Por hoje a gente vai ficando por aqui, semana que vem a gente volta. Até lá.